O vídeo de hoje é sobre curiosidade e, por incrível que pareça, você sabia que no Brasil existe a pena de morte? E esta previsão legal está na nossa Constituição. Meu nome é Ricardo Delamea, se inscreva no canal, você que nos assiste pelo YouTube, ative os sininhos das notificações, compartilhe este vídeo para que a informação ela também chegue nas demais pessoas. Dê um joinha, porque é importante ter em vista que todos os materiais são desenvolvidos de forma gratuita e especialmente para você. Então, bora lá para o conteúdo de hoje. Então, antes de falarmos sobre a pena de morte no Brasil, aonde está esta previsão legal? Está na Constituição, mas em que parte da Constituição? Em quais casos a pena de morte é aplicada? E por que ela não está sendo aplicada se a pena de morte existe no Brasil? Vamos voltar um pouquinho no passado. Vamos falar sobre a Grande Guerra, também conhecida como a Segunda Guerra Mundial, que se iniciou lá em 1939 e terminou em 1945, com a polêmica versão de que Hitler teria se suicidado. Polêmica versão porque há grandes indícios de que, na época, Hitler teria conseguido fugir para a Argentina através de submarinos militares, levando aí consigo o alto escalão do regime nazista. Pois bem, por que esta observação ela é importante? Porque no término da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados descobriram aí os campos de concentração e todas as atrocidades que o regime nazista fez, todas essas matanças, todos esses atentados contra os judeus, e não apenas contra os judeus, mas contra outras pessoas, outros povos, então os países começaram a introduzir no seu ordenamento jurídico, a exaltar no seu ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana e a vida. Praticamente o ordenamento jurídico gravita em torno da dignidade da pessoa humana. Vou fazer um comparativo com o sistema solar. O Sol está no centro e os planetas em volta fazendo um movimento de translação, incluindo o nosso planeta, o planeta Terra. Então, o Sol é como se fosse a dignidade da pessoa humana, e os planetas que gravitam em torno do Sol, da nossa estrela, seria o ordenamento jurídico. Em outras palavras, para que você possa entender a relevância da dignidade, as normas existem, outros princípios existem justamente para proteger a nossa dignidade contra eventuais tiranias e também para proteger a nossa vida. Então, a pena de morte no Brasil, ela já existia previsão legal na época do movimento militar, que alguns chamam de ditadura. Então, com a promulgação da nossa Constituição, que foi lá em 1988, a pena de morte, ela foi introduzida na nossa Constituição atual. E lá no artigo 5º, para você entender a relevância do artigo 5º da Constituição, é lá que tem a previsão dos nossos direitos fundamentais e de boa parte de nossas garantias constitucionais, nós enquanto indivíduos, perante a sociedade. Então, lá no inciso 47 do importante artigo 5º da Constituição, vou ler a literalidade da exceção, que é a pena de morte. Não haverá pena de morte. Aí vem a exceção, salvo em caso de guerra declarada. Então, em caso de guerra declarada, o Brasil pode sim aplicar a pena de morte. Respondendo a pergunta, que eu já nem comecei com uma pergunta, já foi com a afirmação. No Brasil existe sim a pena de morte, a previsão legal e o quando ela pode ser aplicada, em caso de guerra declarada. Esse inciso 47 da Constituição, de certa forma, há uma polêmica doutrinária porque ela vai aí em desacordo ou em desencontro com inúmeros pactos internacionais aí que visam a proteção tanto da dignidade da pessoa humana e tanto a proteção da vida. Então,
Vamos fazer de conta que por algum motivo XYZ o Brasil declara guerra contra a China. Não se preocupe que é só um exemplo hipotético, tá? Então, em caso de guerra declarada, fica aí valendo todos os efeitos do inciso 47, que é a pena de morte. Mas em casos que a pena de morte ela pode ser aplicada, e o método, né? Então, os casos que a pena de morte pode ser aplicada, pode ser tanto por traição, por exemplo, vai lá um determinado grupo de brasileiros e começam a, sei lá, roubaram ali as armas do quartel, enfim, até com a ajuda de militares brasileiros mesmo, roubaram as armas do quartel, furtaram, não sei, e entregaram essas armas para o governo chinês, para que os soldados chineses possam se armar cada vez mais contra o nosso próprio país. Então, estas pessoas, hipoteticamente, poderiam ser acusadas por traição e condenadas, tá? Também por covardia, que seria o ato de fugir, por rebelar-se, por incitar a desobediência, e aqui é o mais conhecido de todos, por desertar, e também por genocídio. O método que esta morte pode ocorrer, que essa pena de morte pode ser aplicada, não é com câmera a gás, não é por injeção, por cadeira elétrica, não. É um método conhecido aí pela Indonésia, por fuzilamento. Então chegamos ao final do vídeo, reiterando o que foi dito no início, dê um like que é importante, se inscreva no canal, você que assiste pelo YouTube, assine, ative os sininhos das notificações, ou para você que está assistindo pelo Facebook, não deixe de seguir a nossa página. Já deixe nos comentários a sugestão ou sugestões dos próximos vídeos, e se você tem interesse que seja gravado um vídeo sobre curiosidades da Segunda Guerra Mundial, ou motivos do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, como eram as leis da época, como eram as leis nazistas, acho que isso seria até um vídeo interessante, um vídeo de curiosidades, né? Se você também quiser enviar um e-mail para nós, pode enviar para projetoinformajus@gmail.com.